Precisando de um Wi-Fi melhor na sua casa, no seu escritório, procurando informação sobre esse equipamento aqui, um Mercosys, o modelo MR70X, ele é um dual band, Wi-Fi 6 já, e eu vou estar mostrando para vocês, fazendo um unboxing dele e depois como que é o passo a passo de acesso e configuração. Fica comigo até o final desse vídeo, para você conhecer um pouco desse aparelho, mostrar as informações dele que vem destacada na caixa, e depois a parte de configuração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e vamos ver esse equipamento aqui que parece ser bem interessante, um custo-benefício muito bom. Aqui está a caixa do Mercosys, o AX1800, modelo MR70X. Ele tem algumas características, aparelho bonito, depois eu vou estar mostrando para vocês. Mas aqui já tem uns destaques, ó, como ele fala, cobertura de 100 a 140 metros quadrados, até 80 dispositivos e para internet de 600 a 800 MB. Entendeu? Velocidades aqui do Wi-Fi 6. Aqui tem as tecnologias que é FDMA e MuMimo. O MuMimo ajuda bastante para quem joga, né, pelo Wi-Fi. A parte da segurança WPA3. E essa tecnologia aqui, Beamforming, que ela é um sinal mais direcional e melhorando a conexão, entendeu? Para áreas mais distantes do roteador. Então a qualidade e a velocidade da conexão aumenta e reduz a interferência. Então ajuda bastante. Então vamos ver aqui do lado aqui, o que mais que a gente tem aqui. A velocidade, ó, ele trabalha com 1.200 megabits para Wi-Fi 5G e a 2.4 vai a 574. Aqui, ó. A conexão do MuMimo novamente, que estava lá na frente, conexão gigabit, todas as portas gigabit. Modo Access Point, muito interessante quando você quer expandir um ponto na sua casa, o escritório. Aquele caso que a gente puxa um cabo de rede do roteador principal e a gente coloca um segundo roteador, aí a gente configura ele como Access Point. Eu vou estar mostrando para vocês depois. Menos interferência e consumo de energia com as tecnologias BSS Color e TWT. Entendeu? E a proteção aqui com WPA3. Ele tem 3 portas LAN e uma entrada de WAN. Tem o botão WPS e o botão de ligar. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Ó. As velocidades, foi o que eu falei ali. Wi-Fi 6, 1800 megabits. Wi-Fi 5 vai até 1200. Ele é mais rápido. Mais fluxo, mais dispositivos conectados com as tecnologias MuMimo, o FDMA, que a gente já tinha comentado, menos interferência do Wi-Fi, economia de energia e proteção e segurança. Olha lá, a tecnologia sem o beamformer, ele joga o sinal circular, o outro ele direciona, foca mais o sinal onde tem equipamento. E onde não tem equipamento, você repara que ele não fica mandando sinal onde não tem. Ele foca em mandar sinal onde tem equipamento, então melhora a qualidade. Controle de paz, conexão inteligente, rede convidado, interessante, se quiser fazer uma rede separada, suporte IPTV, qualidade de serviço QoS e o suporte IPv6. É isso aí, aqui tem toda a ficha técnica dele. Todo mais detalhado do que a gente já comentou ali. E vamos abrir essa caixa aqui, ver o que tem dentro aqui, depois ligar e configurar esse equipamento. Então eu já tirei ele da caixa. Ele vem aqui o roteador. Está tirando do plástico, aqui vem os manuais, o cabo de rede e a fonte. Então vamos remover ele aqui. Está até com plástico. Bonito o roteador, hein? O design dele. Aí ele tem uma entrada de internet, WAN e 3 portas LAN, todas gigabit. E o botão Reset WPS. Segurou, reseta. Deu um toque, ele ativa o WPS. Geralmente é assim. Aqui o visual dele. Essas antenas depois a gente posiciona aqui de forma correta, de acordo com o ambiente. Mas é isso aí. Bonito aparelho e vamos com as configurações dele, que é o mais interessante aqui. Estamos aqui no ambiente Windows para acessar o roteador e fazer as configurações. Então vamos lá, clica com o botão direito para iniciar, executar, Ctrl, OK.
Se aqui em cima tiver em categoria, altera para ícones grandes. Clique em central de rede e compartilhamento. Vamos vir aqui no alterar, do lado esquerdo aqui, ó. Alterar configurações do adaptador. E aí vai ter as conexões de rede. No caso, tá ligado no cabo de rede, né? Então nós vamos vir aqui na conexão 2, verificar qual que é o IP que ele obteve. E o que a gente precisa saber é o gateway para fazer o acesso no roteador. Então, no caso, é o 92.168.1.1. Vou abrir aqui o navegador, digitar o IP do gateway. Ele já vai trazer a tela de configuração do roteador, tá vendo? A X1800. Vou criar uma senha aqui, onde ele pede as características aí. Vamos começar. Cria a senha, não esqueça essa senha, senão você vai ter que resetar o aparelho e começar tudo de novo. Então aqui ele já pede parte de fuso horário. Você vai escolher aqui essa região aqui, Brasília. Cadê? Passou aqui. Aqui. Brasília, próximo. Aqui ele já dá a opção de detectar automaticamente, onde ele vê se a sua conexão é um IP fixo ou dinâmico. Geralmente, a maioria dos casos é no IP dinâmico, que ele obtém o IP automaticamente do roteador, do equipamento que você conectou na porta WAN. Entendeu? Se for uma conexão PoE que tem usuário e senha, você vai escolher aqui e vai fazer as configurações que o seu provedor te fornecer. E se for um IP estático, vai ter que escolher aqui e cadastrar IP, máscara, gateway, DNS, tudo conforme o provedor te fornecer. Então, vamos manter no dinâmico, que é o meu caso. Próximo. Aqui não mexe em nada. Próximo. Aqui começam as configurações de rede. Wi-Fi, no caso. Esse Smart Connect, ele tem até aqui ó, uma ajuda, você clica, ele explica. Ó, permite que cada uma das bandas sem fio do roteador use a mesma configuração de sem fio. O roteador pode equilibrar a demanda da rede e atribuir ao dispositivo a banda ideal. Então, o que é isso? Se você não habilitar, você vai ter um nome para a rede 2.4 e você vai ter um nome para a rede 5G. Então, se eu colocar aqui casa, vai ter a rede casa, que vai ser a 2.4 e a casa 5G. Se eu habilitar essa Smart Connect, ele vai deixar apenas o nome casa. E aí o seu dispositivo, se você tiver um celular que tem 5G e você está próximo do roteador, ele vai conectar na banda 5G. Se você estiver longe, ele vai ver que a 2.4 está melhor, ele vai te conectar na 2.4. Então, eu gosto de trabalhar com um nome só, fica mais limpo, não fica aquele rede 5G, rede normal, a pessoa não sabe em qual conecta. Então, você pode habilitar o Smart Connect, coloca o nome, digita a senha, entendeu? Vamos colocar aqui, vou colocar uma senha de teste, entendeu? Uma senha fácil para testar aqui, mas lógico, cria uma senha complexa aí para trazer segurança para a sua rede sem fio. Clique em próximo. Ele vai fazer o teste de conexão na porta WAN e finalizar a configuração. Então, aqui ele já ofereceu a parte de atualização. A atualização permite que o roteador seja atualizado automaticamente para o firmware mais recente. Ativar a atualização automática é recomendável. Como ativar? Quando você deseja atualizar, geralmente no período da madrugada, deixa aqui o horário que for de acordo. Próximo. Então aqui ó, deu um resumo. Ó. Foi concluída a configuração, acertou o fuso horário, habilitou a rede 2.4 e 5 e manteve o mesmo nome nas duas. Próximo. Vamos pular. Aí, isso. Chegamos na parte dele. Olha lá, já apareceu uma atualização de firmware. Vamos fazer a atualização. Melhorar. Vamos aguardar. Atualização de firmware sempre corrige bugs e tem otimizações, entendeu? Melhora o desempenho do aparelho, então sempre ajuda em algum detalhe. Traz mais segurança, então é muito importante fazer isso aí. Tem que tomar cuidado. Ele mesmo fala aqui, ó, para evitar danos, mantenha o roteador ligado e não opere o roteador durante o processo. Não pode ter desligamento nesse momento. Então, se no momento da atualização acabar a energia, você pode ter problema e perder esse roteador, entendeu? Então, evite quando estiver no momento de atualização, deixe tudo parado, não faça mais nada e aguarde concluir para você continuar usando o computador, mexendo nas coisas, para não ter problema.
Eu gosto de fazer essas configurações com um cabo de rede. No caso aqui eu estou conectado através do cabo de rede nele e não através da Wi-Fi, né? Então eu faço tudo pelo cabo de rede e a hora que eu terminar, aí eu conecto na Wi-Fi e uso. Vamos lá no painel de controle. Tá vendo? Ele cai a conexão, porque é o momento que ele está reiniciando, ele volta automático. Eu vou digitar a senha que eu cadastrei. Aí, operação bem sucedida. Então, assim, se acontecer isso, aguarde. Olha lá, o firmware foi atualizado com sucesso. É só aguardar. Eu fui ali no painel de controle apenas para acompanhar a situação da placa. Mas aguarde que ele demora uns segundos e ele restabelece a conexão com a placa e já abre o site novamente e continua, certo? Então, vou dar um OK. Aqui ele está falando da parte do Cloud, mas nós não vamos usar ele. Então aqui nós temos um resumo para ver como está a conexão. A parte de internet, ele está mostrando aqui que eu estou com a conexão, obteve o IP que vem do meu roteador principal. Aqui eu tenho a opção do roteador, onde ele mostra o nome do dispositivo, o IP dele, que é o IP que eu faço acesso. Aqui embaixo ele mostra as redes sem fio. Se eu precisar editar sem alguma coisa, eu clico aqui no editar. A rede convidado não está habilitada. Se eu quiser criar uma rede para pessoas convidadas, para elas não se misturarem com a minha rede da minha casa, onde às vezes tem impressora, tem algum equipamento com compartilhamento de arquivos, alguma coisa, aí você joga a pessoa na rede convidado, fica uma rede separada. Embaixo ele mostra como que está o consumo de memória e o CPU, né, o processador dele. E até mostra os pontos de rede que está sendo utilizado. No caso, eu liguei um cabo aqui na porta LAN 1. Mesh, quando vai fazer extensão, se você comprar um equipamento que tenha conexão mesh para estender no sinal, vai ser utilizado aqui nessa opção. E clientes ele vai mostrar. No caso, o PC que eu estou usando aqui, conectado, ele reconheceu aqui a conexão. Então, se tiver mais pessoas conectadas, vai estar listado aqui, certo? Vamos ver aqui o que mais que tem. A parte de internet, se eu fosse mudar do dinâmico, parte do Wi-Fi é aquilo que a gente já tinha comentado, só que tem mais detalhes, ó, frequência, canal. Às vezes você não precisa mexer em nada. Deixa sempre no automático a parte de canal, que ele automaticamente se ajusta de acordo com o ambiente. Se tiver interferência de outros canais, ele vê um canal que está sendo pouco usado e já escolhe automático. E na parte avançado, aí sim entra várias opções aqui do lado. Modo operacional aqui, ó. Embaixo, está na categoria sistema, aqui, ó, no menu sistema, modo operacional. Então aqui nós temos a parte wireless router e seria o access point, né, o ponto de acesso. Como funciona aqui? O padrão é o modo roteador. Então você vai conectar o seu cabo de rede que vem do seu modem principal na porta WAN e dali para frente esse roteador vai criar uma nova rede. Então quando você conectar nessa Wi-Fi desse AX1800, você vai estar nessa rede desse AX1800 e vai se comunicar só com quem estiver nessa rede AX1800, desse roteador, certo? Quem está na outra rede que está vindo lá do outro roteador principal, você não tem comunicação, porque o modo roteador você está em uma rede separada aqui, certo? Agora o ponto de acesso, não. O ponto de acesso, ele junta você com a rede que está vindo lá do roteador principal. Então o sinal ele vem de lá, entra na porta WAN, você vai ligar os computadores aqui na porta LAN do AX1800, esse roteador, só que você vai obter um IP que não vai ser esse 192.168.1.1 desse AX1800, você vai obter um IP que vai vir lá da origem, lá do seu roteador principal. Então isso é ideal quando você está expandindo a rede da sua casa ou do seu escritório. Aí você usa como ponto de acesso. Para esse ponto de acesso, ele te unir com o restante da rede da sua casa ou do seu escritório, certo? Agora, vamos supor que você é um advogado, você tem uma sala que você alugou uma sala de um prédio onde tem várias salas. E aí, ali na sua sala tem um cabo de rede. E você quer
usar a sua internet ali com o seu roteador separado do restante do prédio. Aí você vai usar o modo roteador, entendeu? Você vai conectar o cabo de rede ali da sua sala no seu roteador na porta WAN, vai configurar ele no modo roteador, e aí você vai criar uma rede isolada sua com uma senha sua, e você vai conectar ali e só você vai se conversar ali dentro do seu roteador. Quem tiver na outra rede lá do prédio que está vindo o cabo para sua sala, não vai ter acesso dentro desse seu roteador, dentro dessa sua rede, entendeu? Agora, se você colocar o modo ponto de acesso, aí vai juntar tudo, aí vai misturar e vai fazer uma rede só. E vamos ver o que mais tem aqui. A atualização de firmware a gente já fez lá, mas seria por aqui, ó. Ele tem como procurar e já fazer a atualização. Salvar configuração, você pode fazer um backup. Então, depois que você fizer toda a configuração do jeito que você precisa aí da sua casa, residência, escritório, você pode fazer um backup e guardar. E se precisar futuramente, só restaurar por aqui. E se precisar fazer uma restauração e começar do zero, tem a parte de restauração de fábrica aqui, que aí você volta o aparelho igual quando tirou ele da caixa, certo? Administração seria a senha de entrada lá. Se eu quiser trocar a senha, então eu digito a senha que está hoje, coloco a senha nova 2 vezes. Controle de LED, você pode desabilitar o LED, tem gente que não gosta da luz acesa, modo noturno, tá vendo? Você pode escolher o horário que o LED vai ficar desligado. Pode ajustar isso aqui nessa parte do controle de LED. QoS, quando você precisa fazer algum limite de banda, né, você consegue limitar uma velocidade, um controle de limite de banda. Dá para fazer por aqui. Controle de paz, nunca utilizei esse recurso, mas a ideia é que você faça algum bloqueio para a família, tá vendo? Você pode controlar, acho que, o horário e ter um histórico de navegação. Par de direcionamento de porta, muito utilizado para câmeras de monitoramento, às vezes algum serviço de algum sistema assim. Mas é isso. O DMZ ele faz um direcionamento de todas as portas para um IP exclusivo. É mais voltado para a empresa, essas opções aqui. O que você vai usar em caso de casa, escritório pequeno, um ambiente menor ali com poucos computadores, um uso mais pessoal ali, vai ser a parte de Wi-Fi. Você ajustar principalmente nome e senha, né? Porque ele tem o tipo da criptografia, tem até o WPA3, interessante, habilitar, bem lembrado. Ele veio com 2, mas tem o WPA3 e o WPA2. Então, se você habilitar aqui, o seu dispositivo tiver como suporte ao WPA3, ele vai usar a criptografia WPA3, traz mais segurança. Vamos ver aqui, rede de convidados, se tivesse configurado, agenda wireless, programa aqui, ó, quando desliga automaticamente. Então você pode agendar o horário que vai funcionar a rede sem fio. Às vezes acontece um estabelecimento que ele quer funcionar o Wi-Fi só em determinado período que os clientes estão naquele estabelecimento. Você pode controlar por aqui, falar só vai funcionar o Wi-Fi das 8 às 18, para evitar que a pessoa fique depois do horário ali na frente usando a sua internet. Então ela vai usar só no período que você determinar. WPS é quando a gente faz a conexão sem digitar a senha, que aí aperta o botão atrás do roteador, ou se você estiver distante do roteador, você pode acessar ele, igual nós estamos acessando aqui, clicar no conectar aqui, clicar aqui no início, aí ele vai soltar um sinal por 2 minutos e aí você vai e conecta o seu dispositivo. Seu dispositivo vai fazer uma conexão com o roteador sem digitar a senha. Então, o método ele até dá as opções. Você pode usar um PIN, você definir um PIN, você pode usar o botão WPS por aqui, ou a terceira opção você pode usar o WPS no roteador, que aí pressiona o botão lá atrás do roteador e ativa o WPS, certo? Aí vai começar a piscar uma luz no seu roteador indicando que o sinal WPS está aberto ali, buscando uma conexão nova. O que mais nós temos aqui? A API Isolation, isso aqui seria para você isolar os dispositivos entre eles. Então, conecta um computador e o outro no Wi-Fi, você não vai conseguir se comunicar entre eles ficam isolados.
Dependendo do ambiente, é interessante deixar isso aqui habilitado para trazer mais segurança para os dispositivos que estão conectados, certo? Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenha gostado desse roteador, um custo-benefício excelente. Vou deixar o link na descrição. Se inscreva no canal, curte o vídeo, ativa as notificações para não perder as próximas novidades. Produtos que eu vou fazer unboxing, configuração, tutoriais, beleza? Até a próxima. Valeu!